Pelos dias de paz, graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Olá, estamos de volta e agora é hora de falar de saúde. Então roda a vinheta. Hoje eu recebo dois convidados muito especiais aqui, Dr. João Scaff. Tudo bem, doutor? Muito bem. E Dr. Kleber Rodrigues, meu parente. Tudo bem, doutor? Sejam bem-vindos. Dois médicos ginecologistas, mastologistas. E hoje o programa que está falando tanto da mulher, nós vamos falar de mulheres também. Então, a mulherada que está em casa... A gente, primeiramente, quer dizer que esse programa está sendo feito especialmente para vocês. E, obviamente, que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo, né? De qualidade de vida, a realização, os sonhos. Tudo é possível na vida quando você tem saúde. Bom, nós vamos falar de dois temas aqui que são muito frequentes, comuns. A gente já falou disso na TV, mas eu quero entender melhor sobre, por exemplo, o HPV, doutor. Eu percebi que as pessoas ainda confundem um pouco de vírus, o que HIV, HPV, e as pessoas não têm muito conhecimento do que é o HPV. Ok. O HPV é uma doença realmente transmitida por vírus. O HPV é a abreviatura do papiloma vírus humanos. Ele é realmente difundido no mundo inteiro, é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a paciente que foi contaminada pelo HPV e não tem o seu cuidado, ele é responsável por ter a terceira maior causa de câncer na mulher, só perdendo por câncer de mama e o colono retal. Esse vírus, ele é engraçado porque ele tem mais de 200 sorotipos, mas o que nos importa realmente são 40 tipos de vírus que eles são realmente responsáveis pela colonização anal e vaginal. Esse vírus também ele pode causar câncer em pênis, além de orolaringe e mucosa oral. É engraçado, né? Vocês que trabalham, vocês vivem a vida da mulher, né? A vida de vocês é cuidar da mulher, é fazer prevenção, é acompanhar todas as fases da vida da mulher, eu diria. É muito comum ver isso no consultório, da opinião de vocês, de pessoas que sofrem, né? Que foram infectadas aí pelo HPV. É comum, doutor? Sim, é muito comum. Existem dados que dizem que hoje mulheres com vida sexualmente ativa, de cada 10, 6 pelo menos já entraram em contato com o HPV. E do contato com o HPV, a manifestação da doença, tem um fator de imunidade pessoal muito importante nisso. Mas o que a gente vê é que está cada vez mais prevalente, primeiro até por início da atividade sexual muito comum nos adolescentes. E muito cedo também, Sim, né? Muito cedo. Hoje o pessoal... E pelo déficit mesmo dos exames de rotina, que é a arma que você tem para fazer o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo. Doutor, agora, quando que percebe os sintomas, né? Porque mulher tem tantos sintomas, né? Período menstrual, aí tem cólica, tem isso, tem aquilo. Ah lá, a gente está vendo a imagem da dor na barriga, né? Isso. Então, quais são os sintomas? Normalmente, essa dor é um dos últimos sintomas. Normalmente, essa doença, quando você tem a contaminação, ela não é assintomática. O que mais pode acontecer é o aparecimento de uma verruga em região anal ou vaginal. Com o decorrer do tempo, se essa paciente não faz um controle ginecológico, se ela não vai fazer a sua prevenção, isso vai começar a evoluir para um início de um câncer que pode ser com sua consequência sangramento, uma secreção de odor fétida e aí sim, posteriormente, uma dor onde já está cometimento com esse câncer extremamente avançado. Ou seja, a gente está falando de algo muito sério, que é uma verruguinha e, obviamente, tem que tomar cuidado. Vocês aí, olha só, passamos por carnaval, então o pessoal é muito oba-oba, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com a saúde, porque uma verruguinha pode se transformar em um câncer, em algo que pode prejudicar a sua vida. Só um detalhe, né? Normalmente a verruga, a gente considera ela de baixo grau. A lesão de alto grau, ela não dá essa sintomatologia, por isso que ela tem uma implicância e uma importância mundial. Porque quando aparece uma verruga, normalmente a paciente vai nos procurar no consultório. Porque daí ela está vendo, né? Está incomodada. Você faz o diagnóstico mais precoce. Exatamente. Mas o vírus de alto grau, esse realmente, ele não aparece, ele é assintomático. Quer dizer, não tem sintoma nenhum? Não tem, infelizmente não tem esses sintomas, porque aí chamaria a atenção da paciente.
Doutor, mas uma pessoa que já está infectada, né? Já está com HPV, como que trata essa pessoa? Que, por exemplo, não tem sintoma nenhum, descobriu ali no momento, na hora, no consultório. Normalmente, o tratamento vai ser baseado no grau da infecção. Tá. Se a paciente apenas tem uma alteração celular simples, há um NIC3 ou um carcinoma in situ. Dependendo da fase dessa infecção, você institui um simples tratamento através de uma medicação tópica, um ácido, um imunoestimulante, e aí você pode ir aumentando esse tratamento através de cirurgias a laser, crioterapia, eletrocoagulação, até mesmo cirurgias de maior porte, que seria através de cirurgia de alta frequência, que hoje nós conhecemos como CUF, e aí poderia partir por uma conização, amputação e até esterectomia. Bom, eu falei do HPV e do HIV porque tem gente que confunde ainda essa questão de vírus, né? Isso. Vocês acham que o HIV diminuiu? Como que tá isso no consultório hoje, doutor? Então, eu acho que hoje deu uma falsa impressão de que como você tem medicações que são efetivas no bloqueio da replicação viral, acaba dando uma impressão de que a coisa está controlada e não é bem assim, né? Então hoje a gente vê que a determinados subgrupos está aumentando bastante a incidência de casos, até pacientes de terceira idade que estão vivendo uma vida mais aberta, tal, com uma liberação sexual maior. Então é importante que assim que a prevenção, que a segurança continue a mesma, porque você está conseguindo ter um controle melhor da evolução da doença, mas a incidência de casos ela continua bastante frequente ainda. Isso ainda é muito triste, né? Com tanta informação a gente vê isso acontecendo. Com certeza. Agora, falando do HPV, como que previne? Porque ele está muito relacionado ao ato sexual, né? Aos preliminares, vamos dizer assim, que podem ter a transmissão do HPV. Mas qual é a prevenção? Hoje, o Ministério da Saúde ele está em todo o posto liberando as vacinas, que é o principal fator de prevenção. Vacina? Vacina. Hoje nós temos no mercado, no Ministério da Saúde, 2 vacinas, que é a monovalente, a bivalente e a quadrivalente, na qual ela vai fazer a proteção, principalmente do vírus 16 e 18. Hoje, recentemente, já foi liberado pela Anvisa uma vacina chamada nonavalente, onde ela consegue ter um espectro maior de proteção viral, além do uso do preservativo, que ele é fundamental numa atividade sexual. Acho que é importante deixar claro que a vacina, ela não impede o contato, ela protege o paciente das formas graves da doença. Isso. Eu vou aproveitar, eu quero fazer algumas perguntas, mas eu até pedi para a produção preparar que hoje tem aquele VTzinho lá, para você que quer fazer um bom negócio, que é uma oportunidade boa de negócio. Então, daqui a pouco, fica de olho que tem um recado para vocês. Quem pode tomar vacina? Então, a gente está falando de vacinação, porque tem a criança que começa a vacinação, mas é adolescente, é fase da puberdade? Normalmente, se recomenda que o início dela seja dos 9 aos 13 anos nas mulheres e nos homens dos 11 ao 14. Porém, essa é uma vacina, isso no sistema público. No sistema particular, você pode tomar essa vacina em qualquer momento da sua vida, onde é recomendado hoje essa vacinação. E algumas exceções, pacientes imunossuprimidas, pacientes transplantadas, pacientes com HIV, isso também é fornecido gratuitamente até os seus 26 anos de idade no sistema público. Bom, então, para você que está em casa, tem que prevenir, tem que cuidar. A vacina é a melhor forma de fazer a prevenção. Então, orientação de especialista, gente. Eu sempre falo, cuidado com informações em mídia social, em sites. A consulta é presencial. Suspeitou de alguma coisa, teve algum sintoma, corre no médico. Ou, se não sentiu nada, corre no médico do mesmo jeito, né, doutor? Porque tem que ter o acompanhamento periódico, né? Sim, até porque, como o João mesmo disse, a manifestação da doença, quando o paciente sente alguma coisa, às vezes já está no estágio muito avançado. Então, as lesões iniciais, na grande maioria das vezes, elas são assintomáticas. Então, é importante fazer sua rotina anual de exames, ou dependendo de cada caso, um pouco mais precoce, dependendo da evolução de cada caso. E é importante dizer que somente o Papa Nicolau, ele pode errar o diagnóstico do HPV em quase 50%. Somente ele? Somente ele. Então é importante, se você tem alguma suspeita ou teve alguma relação sexual não protegida, que você faça exames mais aprofundados, como a colposcopia e até biópsia, se necessária, para tentar melhorar esse diagnóstico. Hoje nós temos também como adjuvante a captura híbrida, que é um exame também que pode ser feito no consultório, que pode nos ajudar a realização do diagnóstico. Bom,
Antes de voltar para o próximo assunto, que a gente ainda vai falar sobre a gestante, sobre a hipertensão na gravidez, que pode acontecer com muitas mulheres. Quero convidar vocês para dar uma olhadinha nesse recado que eu tenho para você. A Get Money, corretora com mais de 30 anos atuando no mercado financeiro, tem as melhores soluções em câmbio e faz o melhor por você e sua família. São 8 lojas nos principais estados do Brasil, localizadas em shoppings que proporcionam segurança, comodidade e o melhor atendimento. E tem mais! A Get Money faz suas entregas onde seu cliente estiver. Pensou em viajar? Na Get Money você encontra as principais moedas ou cartão pré-pago com as melhores taxas do mercado. Envios e recebimentos internacionais e com uma equipe especializada, tudo isso acontece de uma forma prática e rápida. Com ampla atuação no comércio exterior, recebemos suas exportações ou pagamos suas importações. E com uma super novidade, você é profissional de saúde? Quer melhorar a tecnologia da sua clínica ou consultório? Na Get Money você pode facilitar tudo isso. Seus pagamentos podem ser feitos por nossa equipe de comércio exterior. Em parceria com a Agência Saúde Você, garantimos taxas muito mais atrativas. Então, tá esperando o quê? Precisou? Pensou em câmbio? Acesse o nosso site ou ligue para 3018 1880 e venha para a Get Money. É isso aí, quer fazer um bom negócio? A Get Money também está comprando a sua moeda. Então, corre, liga lá que eles vão fazer um ótimo negócio e melhor taxa para você. Bom, grávidas. A gente vai falar da hipertensão na gravidez. Doutor, é uma doença que pode acontecer só com a grávida e depois ela vai embora? Ou só quem já tinha antes que desenvolve? Que continua, na verdade? Não, a doença hipertensiva específica da gestação, ou mais conhecida como pré-eclâmpsia, é uma doença que ela acomete pacientes de pressão arterial normal. Tá. Né? Você pode até ter pacientes que já têm pressão alta e superajuntar nesse quadro a hipertensão específica da gestação. A importância dessa doença é que ela é a doença que mais mata as gestantes no mundo inteiro, independente do nível do país, independente de qualquer outra situação socioeconômica, ela é a doença que mais mata as gestantes no mundo. Ela aparece mais ou menos a partir da 20ª semana de gestação. E a sua principal causa, a gente não sabe muito bem etiologicamente qual é a causa. Acredita-se que seja uma alteração imunológica. Basicamente uma vasculite, sim, né? Sim. Onde você teria uma má adaptação da placenta no útero por uma alteração do corpo da mulher de entender como aquela placenta não sendo parte da própria gestação. É como se fosse um corpo estranho. Agora, só uma pergunta. Qual a repercussão para o feto? Então, como a pressão alta, ela vai destruindo áreas placentárias e a placenta é o órgão de nutrição fetal, quanto menos tratada, quanto mais a pressão estiver descontrolada, mais placenta você vai perdendo. Então, isso acarreta no feto perda de peso e podendo chegar até óbito fetal mesmo, se não tiver uma ação importante. E como que trata, doutor, nesse caso, a gestante? Existem medicamentos, né? Obviamente que os fatores pessoais são importantes, então... Obesidade. Tentar engravidar no momento onde Sim. você esteja num peso bom, numa boa situação de saúde, né? Mas o tratamento específico são medicamentos, dietas pobres em sal e, com certeza, um pré-natal de bom acompanhamento. É isso aí. Só para finalizar, grupos de riscos que têm maior índice... Os extremos da vida fértil da mulher, né? Tá. Então, as gestantes adolescentes e as gestantes mais próximas aos 40 anos e, racialmente, as negras têm uma incidência maior da doença. Bom, o importante é que tem como tratar, tem como cuidar tanto da mãe quanto do bebê. Com certeza. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Duda. Quero agradecer à Clínica COSP, que aceitou o nosso convite para que a gente pudesse trazer os médicos aqui e falar de um tema tão importante que é a saúde da mulher. Obrigada a vocês, continue acompanhando o nosso portal, programasaudevocê.com.br. Quer conversar com o Dr. João ou com o Dr. Kleber, acesse o nosso portal, entra nas redes sociais e vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo para todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres, né? Com certeza. É o que nós desejamos. Por favor. Obrigada.
uma singela e homenagem, né, de todos nós para você também. Obrigada. Parabéns, doutores, muito obrigado. Eu que agradeço. Não, olha, o doutor falou que tá muito gordo. Ah, meu Deus do céu, é o seguinte, ó, o doutor vai me entregar no ar, então deixa eu evitar isso, chamando o Fernando Vanucci, falando de esportes, manda pro ar, vai. Vai. Foi. Alô você, alô Fatioli, chegando com a Copa do Brasil. O Vitória da Bahia é mais um classificado para a terceira fase. Vico fez 1-0 contra o Lagarto de Sergipe no Barradão, em Salvador. Léo Ceará, cobrando o pênalti, aumentou para 2-0 Vitória. Ainda no primeiro tempo, Edilson fez o primeiro e o único gol do Lagarto de Sergipe. E na etapa final, Vico, de novo, ele passou a régua, golaço, golaço. Vitória 3-1 final. O próximo aniversário dos baianos será o Ceará, bem mais complicado, hein? O América Mineiro, o famoso Coelhão de Minas, se classificou fora de casa. No Paraná, contra o Operário de Ponta Grossa, Rodolfo, já no segundo tempo, fez 1-0. E Felipe Augusto decretou América 2, Operário 0. O aniversário do time mineiro, na terceira fase, será a Ferroviária de Araraquara. E o Vasco também chegou lá, mas com muita dificuldade. No Maracanã, venceu o ABC de Natal, só por 1-0, com este gol aí do argentino Cano no segundo tempo. Mas o time não jogou bem não, viu? Na fase seguinte, o Vasco pega Goiás. Vitória, América e Vasco levaram R$1,5 milhão cada um, pela classificação, claro. Libertadores da América, na altitude, com muito frio, o São Paulo teve muita dificuldade no Peru e acabou perdendo para o fraco Binacional, do grupo D. Só que o tricolor saiu na frente com Alexandre Pato, mas no segundo tempo o Binacional virou o jogo. Marco Rodrigues empatou. E Arango fez o gol da vitória peruana. São Paulo, única equipe brasileira que não conseguiu vencer na estreia. O tricolor agora terá que vencer a LDU no dia 11, semana que vem. LDU do Equador, um time bem melhor do que o Binacional. De qualquer jeito, tem que vencer de qualquer jeito para pensar em seguir na Libertadores. Já no grupo F, o Racing da Argentina venceu Estudiantes de Mérida, na Venezuela. Rivas abriu o placar para o time venezuelano. Reação do Racing. Zaratio fez aos 26 e ele, Zaratio, voltou a marcar aos 39, tudo no segundo tempo. Na Copa da França, o Saint-Étienne será o adversário do PSG na final. Venceu o Rennes, que fez primeiro com Niang cobrando o pênalti. Olha a reação do Saint-Étienne. Kolosiajak, olha que nome complicado, empatou. E Budebu fez o gol da vitória nos acréscimos. Saint-Étienne finalista. E hoje, agora há pouco, saiu a convocação da seleção principal e da seleção olímpica do Brasil. Tite chamou sua seleção para os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Catar, contra a Bolívia, dia 27 de março, em Recife, e contra o Peru, no dia 31, em Lima. André Jardine, técnico da Olímpica, também fez sua convocação para a preparação para os Jogos de Tóquio, ainda este ano. Fatioli, o senhor poderia, por favor, Fatioli, nos confirmar as listas dos jogadores convocados? Abraços, hein? Bom final de semana. Chamou, falou, pediu, mandou. Goleiros, Ederson, Ivan, Everton, zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Felipe, Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi, ou Lodi, os laterais, meio campo, Casemiro, Arthur, Fabinho, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho, atacantes Neymar, Roberto Firmino, Richarlison, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Gabriel Jesus, Everton Cebolinha. Agora fala, Tânia, porque tem uma informação para a sua saúde. Vai. Sempre. Boa tarde, gente. Vamos falar de colágeno, porque colágeno vai mudar a sua vida. Colágeno é tudo de bom e eu tenho certeza de uma coisa. Depois que você começar a usar o colágeno, não deixa mais de usar. Porque realmente muda. Olha só, cabelos, unhas, pele. A gente sabe que depois de uns anos começa a cair. O cabelo não cresce direito, cai. Se a gente não cuidar, a gente tem que cuidar, né? Sim, e o que acontece? Sim. A partir dos 25 anos de idade, o nosso organismo não produz mais colágeno. Após os 40, você pode reparar, a mulher naquela idade da menopausa
olha, fica antecipado o problema. Parece que, ó, é cabelo caindo, unhas que não crescem. Você sente a pele muito mais flácida. Sabe, se você também estiver fazendo alguma dieta ou fez a bariátrica, eu tenho certeza que os médicos recomendaram, porque é indicado por especialistas utilizar o colágeno. Para quê? Para você deixar a sua pele firme, cabelos mais fortes, que as pessoas que fazem dieta, geralmente os cabelos caem, né? Mas o que a gente fala tem que ser, pelo menos sugerimos, né? Não que, tem que ser, não é isso, mas a gente sugere. Natuamp, sua saúde lá em cima. Os atendentes ali é a central de atendimento. Quando você telefone, vai telefonar, é nessa central que vão te atender. Então, o colágeno hidrolisado da Natuamp. Qual é o telefone, Tânia, e quais são os benefícios? Alô, mulherada, alô, mulherada, alô, mulherada. 0800-203-1025. Eu tenho certeza que depois que você utilizar o colágeno, são 2 cápsulas ao dia, tá bom? Você vai sentir a pele mais firme, você vai sentir os cabelos mais fortes, as unhas. Liga, tira suas dúvidas, a gente tem promoção especial para você. Tem presente do Dia da Mulher, você vai levar um pote a mais do colágeno da Natuamp. Os nossos diretores liberaram. E ainda mais, você paga em 10 vezes sem juros, pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, só paga no mês que vem. 0800-203-1025, link vale muito a pena. Parabéns pelo Dia da Mulher antecipado. Tá bom? Décio Pitinini! Então, rapaz, você sabe que eu queria dar os parabéns também, né, por esse dia de hoje, né, dia 6, a 3 pessoas muito ligadas ao mundo das comunicações, todos vocês conhecem, e são Luiz Andreoli, que já foi, inclusive, nosso parceiro, nosso companheiro aqui dentro da Rede Brasil, Regina Volpato, grande apresentadora, minha queridíssima amiga, e Ângelo Rossi, um empresário também do mundo das comunicações. Muita felicidade a todos vocês, é o que a gente deseja, e a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Marcelão. Queremos agradecer, tá? Marcela Faria, Eliana de Lima, muito obrigada, maravilhosa. Volta domingo em Belo Horizonte, Choperia Guarani. Um beijo, José, que tá em casa assistindo, todo carinho. É isso, acabou, gente. Segunda-feira voltamos, se Deus quiser. Bom final de semana. Tchau, tchau. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Alô, amigos, estamos no ar. Hora H no ar pela Rede Brasil de televisão e Rede Mais FM. Conosco, ouvintes de Gurupi, no estado de Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Campinas, interior de São Paulo, Franca e Olambra. Hoje é sexta-feira, 6 de março do ano de 2020. Eu estou aqui juntamente com o Fernando Henrique Martins e Tatiana Oleinick. A nossa primeira meia hora de programa. O programa ao todo tem 1 hora, 60 minutos. A primeira meia hora estaremos juntos. É um programa de rádio também transmitido pela Rede Brasil de televisão. Fernando Martins, boa tarde. Boa tarde, Hermano Henning. Boa tarde a todos que acompanham o Hora H aqui pela Rede Brasil e também pela Rede Mais FM. Como você disse, um programa do rádio para televisão, e eu, como brinco com a música dos Raimundos, ultrapassando a barreira das AM, FM, dos elevador e também dos televisor, né? Essa alegria toda é referente à sexta-feira, um dia bonito. Amanheceu belíssimo em São Paulo, com sol depois de tanto tempo, não é, Tatiana? Tatiana Oleinick está conosco também. Mudou o tempo, né? Virou realmente... Você está mais animada hoje, né, Tatiana? Hoje eu tô, claro, sexta-feira, né? Foi dar o seu cupe, a sua corrida diária? Hoje não, hoje você não foi? Hoje eu só pratiquei Bumbo Fit. Quem viu aqui no Fatioli, teve mais cedo aqui, Eu tava dando aula, ensinando o pessoal. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Começando agora a primeira meia hora recheada de notícias, não é isso, irmã? É isso, Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no país, aliás, com certas características lá na Bahia. Mas, enfim, Bahia confirma primeiro caso do coronavírus. País chega a 9 infectados até agora. Os jornais estão circulando hoje em todo o país, dando conta de que são 8 casos registrados. Já
definitivos com referência ao coronavírus, casos que deram positivo. Mas, na realidade, nós temos novos casos. O Bolsonaro conversa com o ministro da Saúde após novos casos. Epicentro, uma notícia boa, hein? Epicentro do vírus na China não tem nenhum caso pela primeira vez. É bom. Trump confirma jantar sábado com o presidente Bolsonaro. Amoedo deixa a presidência do Partido Novo. Resgate busca 41 soterrados em Baixada de São Paulo. São as manchetes do G1. O UOL, ligado ao jornal Folha de São Paulo, traz essa convocação de Tite, que vocês já ouviram aí as informações dadas pelo nosso companheiro Luciano Faccioli. A escalação de Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo. Tite chama Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique para as eliminatórias. Bahia tem primeiro caso confirmado e coronavírus chega a 4 estados. Governo proíbe o uso de avião da FAB por autoridades para local de residência. Trump diz que vai se encontrar com Bolsonaro na Flórida no sábado. O presidente Bolsonaro, nessas alturas, já deve ter deixado Brasília, vai passar pelo estado de Roraima, parar em Boa Vista e depois então vai parar a Flórida. E amanhã tem um encontro, um jantar, que eu imagino que seja um jantar privado, com o presidente Trump, que está também na Flórida. Fernando Martins. Pois é, temos mais destaques aqui, Hermano Henning. Saiu um balanço do governo do Ceará do número de mortos durante o motim da polícia militar por lá. 312 pessoas foram assassinadas durante o motim da PM no Ceará, o que equivale a 26 mortos por dia. É algo extremamente pesado, né, que nós noticiamos aqui e vamos noticiar hoje. Continuamos em relação à Baixada Santista, né, os trabalhos dos bombeiros não param porque eles ainda buscam 41 pessoas soterradas ali no litoral, nas cidades de Guarujá, Peruíbe, Santos e São Vicente, e 29 pessoas morreram. Depois eu vou deixar aqui até, hermano, 8 cidades que estão como pontos oficiais de doações para pessoas que possam colaborar e ajudar os nossos irmãos do litoral que estão precisando tanto nessa situação. Olha, a última informação que eu tenho aqui, você confirma ou não, são de 29 mortos. 29 mortos confirmados. Acabei de atualizar, 30. Agora, 30 mortos. 30 mortos e 49 desaparecidos. Acabou de atualizar, há 1 minuto, exatamente. Tatiana. Bom, nós temos aí a produção de veículos que caiu no segundo mês agora, né, em fevereiro, comparado com o mesmo período do ano passado. Aqui, olha, foram 204 mil unidades produzidas no segundo mês do ano, em soma que considera os segmentos automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. E não foi só a produção de automóveis que caiu, e também o Salão do Automóvel. Pois foi não adiado. Vai haver esse ano o Salão do Automóvel, não é? Exatamente, foi adiado para 2021. Será que é em função do coronavírus ou a informação dessa caída no comércio de automóveis, de veículos em geral? Perfeito, foi em função ao coronavírus. O movimento de saída das marcas do evento não é novo, só que até então não incluía as gigantes do mercado brasileiro. Também, além de São Paulo, Frankfurt, Detroit e Paris estão entre as principais do calendário mundial que têm sofrido com a debandada das marcas. Em Genebra, também o salão do automóvel, né, foi cancelado às vésperas pelo risco existente de aglomerações. Olha, gente, é uma coisa muito séria isso, porque assim, o mercado automotivo mundial já não vai tão bem como ia mundialmente, né? Até por questões das pessoas estarem mudando de modais, usando mais transporte público, enfim. O Salão das Rodas do ano passado, eu cubro veículos há muitos anos para imprensa especializada e até para outros jornais onde eu já trabalhei. O Salão do Automóvel, ele é bienal, né? A cada 2 anos que ele acontece. Isso quebra uma ruptura. Esse seria o ano. Esse seria o ano, 2020. Eu cubro desde 2006 Salão do Automóvel, né? O Salão Duas Rodas do ano passado já teve perda de marcas importantes. Duas rodas? O de moto. BMW, Dafra, Ducati, a Harley Davidson não estava no Salão Duas Rodas aqui do Brasil. E aí as montadoras começaram a também dar uma debandada do Salão do Automóvel desse ano. E aí junta essa situação do coronavírus
Complicou. Só piora o cenário para esse setor. Bolsa ontem continuou caindo hoje, hein? Pois é. Já estamos aí 4, 5% de queda. Bolsa cai 4,65% e dólar sobe 1,56%. Em meio ao estresse global em todo mundo. Bom, eu vou dar essa notícia de Brasília, depois nós vamos entrar a bolsa está numa queda severa os jornais, hoje. Exatamente. Ontem foi aquela quinta-feira que talvez seja agora a hora de comprar, né? O Marcelo disse que toda quinta-feira. O grande problema é o seguinte, será que chegou no fundo do poço? Porque você compra quando chega lá embaixo. Mas de repente você compra ainda baixa mais, aí é complicado. Muito bom. As bolsas de todo mundo estão operando em grave baixa hoje, viu, irmão? Então, o presidente Jair Bolsonaro deixou Brasília no início desta manhã, embarcando para Boa Vista, em Roraima, onde se encontra com autoridades e população local para tratar de assuntos do estado, como a questão do linhão de Tucuruí, terras indígenas e a possibilidade de garimpo. O presidente negou que o encontro tenha motivação partidária. Muita gente está chegando a afirmar que a saída do Bolsonaro lá a Roraima é para incentivar o novo partido que ele está criando, mas a Roraima não tem tantos eleitores assim, não justificaria uma viagem do presidente só para isso, é claro, e ele então está justificando aí que a questão, o buraco é mais embaixo, então o Bolsonaro vai realmente para tratar assuntos do estado de Roraima, que já tem aquele problema de receber migrantes da Venezuela, né? Que é um caso que se arrasta anos. É um caso realmente muito sério. Eu vou ler a notícia aqui agora, que veio dos Estados Unidos a confirmação do presidente Trump, porque isso os jornais não trazem. Trump confirma jantar sábado com o presidente Bolsonaro. Trump confirma jantar com Bolsonaro neste sábado em seu resort da Flórida. Ele tem um resort, quer dizer, o governo americano tem um resort, eu não sei se é dele ou do governo, mas será o quarto encontro dos dois em um ano. A notícia de Washington diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que vai jantar com seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, neste sábado, na sua residência em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. Deve ser em residência particular dele e não do governo. A informação foi revelada durante a entrevista coletiva já realizada na Casa Branca, que tinha como ponto central os planos do governo americano para o coronavírus. Fontes do Itamaraty também confirmam o jantar. Segundo o Departamento de Estado, os dois líderes discutirão oportunidades para construir um mundo mais próspero, seguro e democrático, entre aspas, focando em temas como a crise na Venezuela, o Oriente Médio, políticas comerciais e investimentos em infraestrutura. O presidente usará esta reunião como uma oportunidade para agradecer ao Brasil por sua forte aliança com os Estados Unidos. Finaliza a nota do Itamaraty. A agenda de Donald Trump prevê que ele deve seguir para a Flórida ainda nesta sexta-feira, depois de uma visita a áreas atingidas por um tornado no estado do Tennessee. Havia expectativa de que ele fosse até Atlanta, onde fica a sede do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Mas esse compromisso foi cancelado. Nesta sexta-feira, ele assinou o projeto para liberar 8 bilhões de dólares para combater o coronavírus no país. Imaginem, 8 bilhões de dólares os Estados Unidos estão investindo. Quanto é que o Brasil está investindo nessa história, hein? Deve ser 8 bilhões, né? De bilhões para milhões. Mas está aí a informação que vem de Washington, nos Estados Unidos, que os jornais não dão. O Estado de São Paulo sai hoje com sua edição impressa, vendida nas bancas de todo o país, com a seguinte manchete: Brasil tem casos de contágio local pelo novo coronavírus. 2 infectados têm relação com o primeiro registro de viajante da Itália. O Ministério diz que estratégia não mudará. Coronavírus também é destaque na primeira página do jornal Folha de São Paulo. São Paulo tem transmissão local do vírus. Já são 8 os casos, diz a Folha, mas na realidade são 9 confirmados desse coronavírus no país. E o governo prevê abrir postos de saúde à noite para retomar e vai retomar o Mais Médicos, aquele programa que envolvia profissionais de Cuba que trabalhavam no Brasil. Eu tenho a impressão que essa questão de Cuba fornecendo esses profissionais já foi descartada, então o Mais Médicos deve ter um outro caminho a seguir. Muito bem, estes são os jornais de São Paulo e do Brasil.
Pois é, mano, a mesma situação. O jornal O Globo do Rio de Janeiro destaca até a hora da impressão do jornal, 8 casos de coronavírus que chegou a Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Paulo confirma a transmissão local, irmã e sobrinha de homem de 61 anos que esteve na Itália, né? No estado do Rio, a paciente é uma moradora de Barra Mansa que visitou Itália e Alemanha. Em Vitória, no Espírito Santo, o caso confirmado é o de uma mulher de 37 anos que também foi à Itália. Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, coronavírus, teste no Distrito Federal dá positivo e espera contraprova. Pessoa com suspeita de infecção em Brasília é levada para o hospital, né? Um hospital especializado, né, que segue o tratamento, também os protocolos e normas internacionais. E a OMS, diz o jornal Correio Brasiliense, deve incluir o Brasil na lista de nações que já registram transmissão local, ou seja, já dentro do próprio país. Pois é, seria bom explicar o que é exatamente transmissão local. São pessoas que trouxeram o vírus e passaram para outra. Isso. E essa terceira pessoa, não é? Isso é preocupante. Não teria... E tem o caso daquela garota de 13 anos também, que se divulga hoje, né, pelos jornais e pela imprensa em geral, aluna do Colégio Bandeirantes, aqui de São Paulo. Eu tenho a impressão que isso também, essa divulgação, não sei se foi positiva ou não, mas vai criar problema aí no próprio colégio, né? Porque o pessoal, tem um infectado com o vírus aqui, do jeito que o pessoal está com medo, né? Alertado contra esse vírus. Mas enfim, mais algum destaque, Fernando? Pois esses são um dos principais jornais do Brasil. Se a gente for dar uma olhada no panorama geral, todos os jornais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, todos os jornais do Nordeste passando pela mesma situação, falando sobre o coronavírus. É geral. É geral. Inclusive, sobre essa menina de 13 anos, a escola informou em nota, né, que a aluna que havia visitado a Itália não retornou às atividades escolares e não teve contato com colegas e outros profissionais. Os pais e irmãos também foram submetidos ao teste e o resultado foi negativo para o vírus. A família faz questão de reforçar. O colégio, então, já se manifestou. Legal. Tem mais detalhes sobre isso aí? Apenas que a família reforçou que a filha só vai voltar às aulas quando tiver alta e não houver nenhum risco de contágio. Ainda bem que ninguém disse o nome da pessoa, né? Senão, eles não estão divulgando, né? Eles divulgando o nome. Mantêm o sigilo. Né? Imagina os vizinhos, né? As pessoas vão achar que... Então, já pelo simples fato de dizer, né, que ela é aluna do Colégio Bandeirantes, já provoca uma certa... reação, né? Foi bom o próprio colégio se antecipar e divulgar essa nota oficial, dizendo que essa aluna não está indo às aulas. E não só ela, são quase 300 milhões de alunos que foram afetados em 22 países de 3 continentes pelo fechamento de escolas devido à expansão do coronavírus. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós não temos essa reação das escolas de fecharem as portas, até porque essa menina de 13 anos não chegou a ir à escola, então não teve esse problema. Mas muitos alunos estão também sofrendo com o fato desse Covid-19. Pois é, imagina na China, né? Se bem que a notícia de hoje é boa, que não houve nenhum novo caso na China, né? No epicentro dessa doença. Vamos ao esporte. Olha aqui, ó. Gabigol e Bruno Henrique para jogos da seleção brasileira. Essa notícia já foi antecipada aí pelo nosso colega Faccioli no seu programa diário, né? E com Fernando Vanucci também, que é o titular de esportes do programa do Faccioli. Machucado, Alisson fica fora, Neymar reaparece, Gabriel Jesus, mesmo suspenso, é chamado para a segunda partida somente na segunda partida do início das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver com quem o Brasil joga. O trio do setor ofensivo do Flamengo foi a principal novidade da convocação de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira. Agora, contra Bolívia e Peru. Os primeiros das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O meia Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol são os destaques da lista, ao lado do volante Bruno Guimarães, ex-Atlético Paraná e atualmente no Lyon.
chamado pela primeira vez para a equipe principal do país. Diz aqui o Tite que não houve negociação com nenhum clube. Eu acho que nessa o Flamengo, né, é o mais prejudicado. Desfalcado, né? Que foi desfalcado das suas principais estrelas. Hein? É uma trinca importante. Pode ter problemas. O Flamengo é o melhor time do Brasil, indiscutivelmente, e é aquele que reúne mais condições de ser finalista da Libertadores da América. Você concorda comigo? Sim, sem dúvida. E essa convocação do Tite, é claro, o Tite quer os melhores para a seleção. O que você acha disso, Tatiana? Com certeza, Tá certo, né? A seleção que vai representar o nosso país tem que reunir os melhores. E aí tem o lado bom e ruim de ter os melhores. São sempre os mais cobiçados, né? Esses primeiros jogos já são agora, no mês de março, né? No dia 27, o Brasil enfrenta a Bolívia na Arena Pernambuco e o Peru fora de casa em Lima no dia 31. Os convocados devem se apresentar ao Tite nos dias 22 e 23 de março, já diretamente em Recife. Que dia? 22 e 23 de março. Nesse mês já, então. E os jogos 27 e 31. Aí a seleção volta a se apresentar pelas eliminatórias contra o Uruguai no dia 8 de setembro, Colômbia 8 de outubro, Argentina 13 de outubro, Equador 12 de novembro e Paraguai 17 de novembro. Isso pelas eliminatórias. E vale lembrar que no meio do ano, em junho, tem Copa América e o Brasil defende o título, né? Tomara que não haja coincidência aí de jogos importantes do Flamengo pela Libertadores, né? Pois é. E essa história do Neymar, hein? O Tite continua insistindo, né? Mas tem gente que acredita, puxa, o Neymar já, olha, realmente é um dos melhores do mundo, mas na seleção não tem sorte, não é? Você é a favor da convocação do Neymar? Olha, eu sou a favor porque é um grande nome. Porém, a parte técnica, eu não sou apta para julgar, né? O Tite, melhor do que ninguém, com certeza tem essa especialidade. O Neymar não deu sorte, né? Não deu sorte ainda na seleção, não é não, Fernando? Pois é. Eu não sei o que acontece. Às vezes, quando tem muita audiência, a pessoa talvez não se prepara tanto quanto aquele anônimo que quer com todas as forças se dedicar e se tornar o melhor. Não estou dizendo que o Neymar não se dedica, mas talvez outras polêmicas acabam desvirtuando assim o foco de puramente jogar futebol. Jogar futebol, né? Temos participações dos ouvintes aqui, viu, irmão? Mesmo, a gente importante nessa primeira meia hora. É importante nessa primeira meia hora a participação desses ouvintes, porque muitos deles não conseguem acompanhar a segunda parte desse nosso programa, que é transmitido pelo rádio, embora a gente esteja também na internet, não é? Exatamente. Você que quiser também continuar com a gente, vocês podem acessar www.grupomaisfm.com.br e pode nos escrever também através do telefone 011 96445 0665. Vamos ler alguns comentários dos nossos ouvintes? E olha, você também pode seguir a Rede Mais FM pelo Instagram, @Grupo Mais FM. Acabaram de pôr uma foto nossa lá e pode seguir a gente, a Rede Brasil Televisão, @oficial RBTV, o Hermano Henning é @Hermano Henning Oficial, a Tatiana Leinick, @Tati Bambufit, ou é esse mesmo? É esse mesmo, pode ser esse mesmo. Então, tá bom. E o meu, Fernando Martins, _FM, pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos esperando vocês. Para ver absolutamente tudo o que acontece nos bastidores também. Mas vamos ouvir aqui o Jefferson de São Paulo. Boa tarde, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Um abraço, Tati, um abraço a todos aí, apresentadores. É nóis, tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Estamos todos a almoçar, ouvindo a rádio na TV. O rádio na TV. Que animação. Esse tá comemorando. Fez uma vinheta pra gente aqui, viu? Obrigado, Jefferson. Muito obrigado. Quem mais aqui participa com a gente? Vamos acompanhar aqui direto do Nordeste. Vamos ouvir. Boa tarde a todos do Hora H. Aqui é o Mota de Fortaleza. Estou ligado na transmissão. Quero fazer o convite a todos que em suas férias incluam Fortaleza no roteiro. Terra de belas praias e sol o ano inteiro. Abraço a todos. Fez uma bela propaganda. Pois e é importante o ouvinte dizer isso, o telespectador, aquele que nos acompanha, né, que nos dá esse prazer de acompanhar aqui o Hora H, dizer que Fortaleza já voltou à sua normalidade. É verdade. Né? É verdade. O Ceará viveu problemas muito, muito sérios, mas ainda bem, agora vive a maior normalidade com esse tempo maravilhoso, hein? O tempo de março, sabe? E é uma época muito boa
visitar o Ceará, não só o Ceará, mas o Nordeste em si, porque ela foge um pouco daquela época de temporada. Você paga as suas passagens aéreas, se você precisar delas, muito mais em conta, não é? Os hotéis também te recebem de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, porque não estão lotados, e é uma época muito boa. O nosso ouvinte tem razão de visitar o Ceará, principalmente a sua belíssima capital, Fortaleza. Eu morro de vontade de conhecer Fortaleza, Você não conhece? Principalmente porque minha mãe é cearense de Fortaleza, tenho família lá, já tenho hospedagem, é só comprar passagem e ir. O meu caso é Recife. Mas eu vou para Fortaleza. Recife, meu pai é de Recife também. Então, é isso aí, ó. Tá vendo? Olha, as nossas raízes são nordestinas. Nordeste brasileiro. Muito bom. Marília de Giraldo Ponciano, Alagoas. Olá, bom dia. Meu nome é Marília e eu sou de Giraldo Ponciano. Estou assistindo agora o programa A Hora H e é um prazer enorme. Eu gosto muito desse programa. Um beijo, obrigada pela audiência. Olá, bom dia. Aí é a outra mensagem dela. Quem mais aqui tá mandando pra gente? O Elcio José Bortolazzi, gostei muito do programa, parabéns. Tem muito mais mensagem. Vamos ouvir mais uma aqui que vem também do Nordeste. E aí, boa tarde aí, meus amigos. Estou aí assistindo vocês aí. O zap aí é da minha mãe, mas quem tá falando aí é eu, viu? Muito bem. Desejo uma boa tarde pra vocês. E quem é o eu? Não, nós não sabemos. Se identifique, por favor. Você sabe, eu vou interromper um pouco a sua leitura para dar um registro aqui. Claro. As pessoas de Jardinópolis me criticaram ontem, depois do programa, alguns amigos que eu tenho lá. Onde já se viu você se esquecer do nome de Jardinópolis? Foi um lapso de memória, a cidade da Manga, né? E que nós temos também ouvintes, não só pela Rede Brasil, mas também pela Rede Mais FM, com nossa emissora de Franca. Um abraço muito especial e desta vez especialíssimo para a cidade de Jardinópolis, ali encostadinho em Ribeirão Preto. Esse pessoal costuma dizer que Ribeirão Preto é apenas um bairro de Jardinópolis, para a gente não confundir. Não é? Como eu falo, um abraço, Jardinópolis. A região metropolitana de Araraquara. Tá vendo? É igual. Nós somos bairristas mesmo. Mais algumas mensagens aqui, irmão? Muito bem, pelo menos umas duas a mais, que eu quero dar essa informação aqui dos diplomatas chavistas que estão sendo expulsos do Brasil. Olha essa história é incrível. Vamos ouvir então mais duas mensagens rapidinho que vão chegando pra gente aqui direto do Sergipe. Muito boa tarde, amigo do Hora H. Aqui é Messias Mato de Itabaianinha, Sergipe. Olha, o Bolsonaro não basta as palhaçadas que anda fazendo, ele como amador colocou um profissional na área, hein? Tá vendo? E aqui mais uma Perfeita a sua observação, vamos em frente. Para finalizar nesse primeiro bloco. Mano, aqui é o Quissassa de Brasília, estou assistindo vocês. Já que o Tite convocou os melhores jogadores do Flamengo para a seleção, por que não pega logo o Flamengo e bota para disputar a classificação? Eu acho que era bem melhor, porque essa seleçãozinha tá fraca, viu? E incluía o Neymar. Pegava o time do Flamengo, incluía o Neymar, mais um ou dois, né? Aí pronto. Sabe que isso já aconteceu, né? De já usar aconteceu na história da seleção brasileira e com um certo sucesso. Eu lembro da época do Botafogo, não é? Onde tinha Garrincha, Didi. Sim, era um... E se aproveitou. O tempo do Santos também. Era um o Santos era a base da seleção brasileira, uma boa ideia, Eu disse que foi uma apreciação perfeita, mas eu não quero tomar partido nessa apreciação que o nosso... Eu disse que a visão dele é muito boa, mas enfim, eu não posso assinar embaixo quando ele se refere ao presidente Bolsonaro e ao palhaço contratado. Aliás, não foi contratado, né? O caso do Carioca. Não, ele estava gravando. Eu tenho a impressão que foi assim um rompante. Ele estava lá no Planalto com a ideia de promover, ele parece que vai estrear na Record, com a ideia de promover, e pegaram ele lá, botaram no carro e ele fez a função dele, mas enfim... O pessoal está malhando bastante o Carioca porque se serviu para fazer uma propaganda em prol do governo. Mas da mesma forma também tivemos manifestações no Carnaval, né? De um lado e do outro ator também. Representando aí o Bolsonaro de uma Mas forma eu acho que é a pejorativa. perfeita observação, porque é isso que a gente quer, a observação dos Liberdade nossos de ouvintes, expressão, né? e eles se manifestem aqui de uma forma bastante livre e de uma forma bastante democrática. E isso não quer dizer que a gente assine embaixo em todas essas opiniões. Sim, né? mas gostamos de ouvir. Gostamos de ouvir. Sim. Temos um minuto, eu vou dar essa notícia aqui, publicada com destaque pela Folha de São Paulo. Em mais um gesto contra o ditador Nicolás Maduro, o governo de Jair Bolsonaro comunicou ao regime venezuelano que todos os seus diplomatas no Brasil devem ir embora.
Os 17 representantes serão expulsos se não deixarem os postos em um prazo que não se informou, né? Um prazo não informado. O Itamaraty também determinou o regresso de seus funcionários que servem no país vizinho. Quer dizer, as relações, pelo menos as diplomáticas entre Venezuela e Brasil, estão praticamente cortadas. Pelo que a gente sentiu aí. Minha gente, olha, obrigado pela sua companhia, né? Pela companhia nessa primeira meia hora do Hora H. Nós voltamos na segunda-feira pela televisão aqui na Rede Brasil. À noite tem RB Notícias e para quem quiser nos seguir a partir de agora, onde estamos, Tatiana Lenick? O recadinho final da Tatiana. No site, né, grupomaisfm.com.br, e eu me despeço de vocês porque aqui na rádio na segunda-feira eu não estarei. Mas ela ainda vai ser demovida desta decisão. Mas mais detalhes sobre isso só para quem estiver acompanhando a gente pelo rádio. Então, sintoniza lá. Um beijo. Alô, amigos. Até, um grande abraço. Até segunda. Bom fim de semana.